vocês aí, seguidores do meu canal. Você que não é aí, seja bem-vindo também. Bom, nessa segunda parte, né, da videoaula sobre mudanças de estado físico, né, na primeira parte eu falei sobre a importância da temperatura, né, que faz com que as substâncias passem do estado sólido, né, vá para o estado físico, gasoso e assim vice-versa. Nessa segunda parte aí, eu vou falar sobre a questão da pressão. Então, a pressão é uma outra grandeza física, no caso responsável, que faz com que as substâncias mudem de estado físico, né, no caso da pressão. Então, você vai ver a questão do nitrogênio líquido, né? Então, tem como você transformar o nitrogênio líquido em nitrogênio gasoso, mexendo o quê? Mexendo na pressão. E tem como, por exemplo, você fazer com que aquele nitrogênio que é líquido passar para sólido, mexendo o quê? Somente no fator físico chamado pressão. Confira aí a segunda parte aí dessa aula sobre mudança de estado físico e boa videoaula aí para todos nós. Bom, vamos lá. Então você aprendeu que a temperatura ela muda, ela faz com que as substâncias mudem de estado físico. Tem aluno que pergunta assim, professor, o que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui significa o quê? Temperatura em grau Celsius, que é a escala de temperatura que nós usamos, tá? Então é o seguinte, vamos supor aqui, um outro fator que faz com que uma substância mude de estado físico é a questão da pressão, como vocês estão vendo aí. Então é o seguinte, vamos supor o nitrogênio. O nitrogênio, né, o N2, ele está no seu estado o quê? Sólido. Então as moléculas do nitrogênio estão fortemente unidas uma na outra. Então eu quero fazer com que esse nitrogênio passe para o estado líquido, tá? Então o que eu faço aqui? Eu não vou usar a temperatura, eu vou usar o quê? O fator pressão. Então o que eu faço aqui? Eu diminuo a pressão sobre o sistema. Eu diminuo a pressão. Pressão seria uma força, né? O que o ar exerce sobre as moléculas aqui. Então, quando você aumenta a pressão, a força do ar, o que? Empurra as moléculas, tá? No caso aqui, fazendo elas ficarem mais unidas uma na outra. Então, eu diminuo, a pressão sobre o sistema. Então, quando eu diminuo a pressão sobre o sistema, eu faço com que as moléculas do nitrogênio ficam mais distantes uma da outra, passando o que? A ser o chamado nitrogênio líquido. Tá muito usado em laboratório para conservação de tecidos, conservação de células e etc. Tá? O nitrogênio líquido. E, outra vez, eu estou com nitrogênio líquido aqui. Eu quero fazer com que esse nitrogênio líquido passe para quê? Para o estado gasoso. Então, o que? Eu vou mexer no fator da pressão. Então, eu diminuo mais ainda a pressão sobre o sistema. Então, isso faz com que as moléculas fiquem o quê? Mais afastadas uma da outra. É o caso aqui no estado gasoso, que fica o quê? Livremente afastadas uma da outra. Então, eu tenho nitrogênio gasoso. Eu quero fazer com que esse nitrogênio gasoso passe para o estado líquido. Como é que eu faço? Eu vou aumentar a pressão. Então aqui embaixo eu expliquei o que para vocês? Que eu vou o quê? Diminuir a pressão gradativamente até chegar no estado gasoso. Então o nitrogênio está no estado sólido, eu diminuo a pressão, passo para o estado líquido, diminuo mais ainda a pressão e passo para o estado gasoso. Aí eu vou fazer com que o nitrogênio que está no estado gasoso passe para o estado líquido. O que eu faço aqui? Eu vou aumentar, tá vendo aqui? Eu vou aumentar a pressão sobre o sistema. Então quando eu aumento a pressão sobre o sistema, eu faço com que essas moléculas aqui, que estão muito afastadas uma da outra, fiquem mais próximas uma da outra, passando o quê? A ser o nitrogênio líquido usado em laboratório, tá? Aí eu quero que esse nitrogênio líquido passe a ser nitrogênio o quê? Sólido. Eu aumento mais ainda o quê? Mais ainda a pressão. Então quando eu aumento a pressão, eu faço com que essas moléculas aqui fiquem mais unidas uma na outra, passando o quê? Passando a ser do estado sólido. Esses são os fatores que fazem com que as substâncias elas passam de estado físico, né? Elas mudam de estado físico, né? Os fatores que é temperatura e pressão. Falou, pessoal, forte abraço aí e bons estudos.